Continuando. Nasce um novo império, parte 2. A Constituição portuguesa não contava com a aceitação de todos os portugueses, o que gerou um movimento liderado pelo Conde de Amarante que declarou nula a Constituição. Dom Miguel, incentivado pela Dona Carlota Joaquina, também liderou uma revolta contra a Constituição, mas a ideia era como Dom João jurou obedecer à Constituição, ele deveria abdicar do trono para Dom Miguel. Dom João VI tomou a frente e reorganizou a situação, tornando Dom Miguel comandante do exército português. Por isso, Dom João VI foi aclamado rei pela segunda vez. Com o pretexto de proteger Dom João VI, Dom Miguel colocou o rei sob custódia no Palácio da Bemposta. Dom João VI conseguiu refúgio em uma das embarcações inglesas que estava no porto de Lisboa. Ele destituiu Dom Miguel do posto de comandante do exército, obrigando Dom Miguel a sair de Portugal, exilando-se na Áustria. Com a descoberta de nova conspiração de Dona Carlota Joaquina, Dom João VI colocou sua esposa em prisão domiciliar permanente no Palácio Real de Queluz. Em 29 de agosto de 1825, Dom João VI finalmente reconheceu a independência do Brasil e restabeleceu o comércio entre os dois reinos. Após um mal-estar, acompanhado de convulsões e desmaios, Dom João VI faleceu, deixando como regente de Portugal Dona Isabel Maria de Bragança, até a definição da disputa entre Dom Pedro I e Dom Miguel. Dom Pedro I, por ser o mais velho e possuir o título de Príncipe Real de Portugal e Algarves, o que evidenciava sua permanência na linha sucessória do trono português, foi a Portugal, onde foi aclamado, em abril de 1826, Dom Pedro IV de Portugal. De volta ao Brasil, Dom Pedro I teve de enfrentar dois problemas: a jurídica, a Constituição brasileira, impedia o governante do Brasil de chefiar, ao mesmo tempo, o Reino de Portugal. 2. A política. Após a independência, os brasileiros não viam com tranquilidade a união dos dois reinos sob a mesma coroa. Após Dona Isabel deixar a regência por motivo de doença, Dom Miguel assume a regência nomeando o novo ministério, convocou as Cortes Gerais, que anularam a Constituição jurada por ele, e o aclamaram legítimo sucessor ao trono de Portugal. Abalado com a morte de seu pai e depois da sua esposa Dona Leopoldina, Dom Pedro I passou a enfrentar uma grande oposição política e pública. Diante dos acontecimentos, Dom Pedro I percebeu que estava isolado. Assim, em 7 de abril de 1831, o imperador redigiu e entregou sua carta de abdicação. Dom Pedro I parte para Portugal, com sua esposa Dona Amélia de Leuchtenberger e sua filha Maria da Glória, com o objetivo de tirar a coroa de Portugal de Dom Miguel e entregá-la a Maria da Glória. Ficaram no Brasil, sob os cuidados de José Bonifácio, os 4 filhos do primeiro casamento de Dom Pedro I, 3 meninas, e Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade, que foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II, porém uma regência governaria em nome dele. Mesmo em menor número, as tropas leais a Dom Pedro I vencem o exército de Dom Miguel. A vitória final das forças de Dom Pedro I veio na Batalha da Seiciera. Depois foi assinada a Convenção de Évora Monte, que determinava a volta da rainha Dona Maria II ao trono, e o banimento de Dom Miguel para a Alemanha. Para que Dona Maria da Glória tivesse direito ao trono de Portugal, Dom Pedro teve que abdicar do trono do Brasil e do título de Dom Pedro I, além de nunca mais ver os outros filhos que ficaram no Brasil. Após sua vitória, já como Duque de Bragança, Dom Pedro, devido às suas ações no campo de batalha, fica com a saúde debilitada. Em 24 de setembro, aos 35 anos, Dom Pedro falece, no mesmo quarto em que nasceu, no Palácio de Queluz. José Bonifácio, amigo de tantos anos, ao saber da morte de Dom Pedro, escreveu uma carta ao jovem imperador Dom Pedro II e às suas irmãs, dizendo: Dom Pedro não morreu. Apenas homens ordinários morrem. Heróis não. Bora para o quiz?